Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai, pastor João. Ele se locomoveu do Rio de Janeiro com tanta disposição para estar aqui nesta noite para nos abençoar. Guarda a sua vida, seu ministério, sua família, todos os seus planos e seus projetos. Nós queremos te louvar pela vida dele, te agradecer, ó Pai, pela presença dele nesta noite e te pedir, ó Pai, fala conosco através do teu filho, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, te damos liberdade. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. A paz do Senhor às irmãs e aos irmãos. Amém. Muito obrigado ao irmão pela direção do culto, que Deus continue lhe abençoando. A minha gratidão também ao pastor Salmo, e dizer que é um prazer poder estar com vocês nessa noite. Está de pé, por favor? Vamos para uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 9. Verso de número 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-no sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém? Poder sentar com a Bíblia aberta, por favor. Repitam por gentileza: minha casa, um lugar de excelência. Quando se fala de família, na tipologia bíblica, a melhor referência é exatamente Noé, o homem que salvou a sua família. É a melhor referência na tipologia bíblica sobre família. O homem que pregou para a sua família. Esse é o lado bonito desta família. Mas tem um lado depois do dilúvio. E aí que ficou feia a coisa. Quando passou o dilúvio, que a família sai da arca, a Bíblia diz que Noé começou a ser lavrador. E exatamente plantou uma plantação de vinha, de uva. Ok. E foi mexendo com a uva, foi mexendo com a vinha, até que um dia ele tomou todas. Mas não foi a uva, foi o vinho. Não mexa com aquilo na qual você não consegue vencer. Quem está entendendo? Não mexa com aquilo na qual você não consegue vencer. É muito perigoso. Provando o vinho daqui, provando ali, um dia ele provou demais, caiu bêbado, tombou.
Nisso ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Jafé entra na tenda e está escrito aí que Noé estava sem roupa. Eu não vou entrar no detalhe do questionamento nem da confusão. Eu vou passar por cima e aí cada um faz a sua interpretação. Quando o cão entra na tenda, vê o pai caído e sem roupa, alguma coisa aconteceu dentro daquela tenda que só podemos descrever, segundo Levítico 18, pelos fatos, o que aconteceu ali. Cão então sai da tenda e chega para os seus 2 irmãos, Sem e Jafé, e diz o seguinte: o pai está caído, embriagado lá dentro da tenda. Os irmãos ficaram assustados com aquela situação, porque até então nunca tinha presenciado uma cena dessa. Então os irmãos pegaram, Sem e Jafé, um lençol, um tecido grande. Imagine que aqui é a porta, a entrada para a tenda. Noé está lá dentro caído, embriagado. Sem e Jafé ficaram de costas para a tenda e pegaram um lençol. Um pegou numa ponta, outro pegou na outra e colocaram no seu ombro, nos seus ombros, e foram entrando de costas para a tenda. Entraram, passaram o pé, viram que era o pai que estava deitado aqui, caído, abaixaram, com certeza levantaram a cabeça, abaixaram o lençol, cobriram o pai e saíram. Ficaram aguardando o pai despertar do vinho. Noé então desperta do vinho, e quando passa a embriaguez, ele vê que ele está despido e coberto com lençol. E pergunta: o que houve? O que aconteceu? Narraram a história para ele. Mas alguma coisa mais do que isso aconteceu. Quando relataram o fato para ele, os filhos relataram, Sem e Jafé, ele ficou com uma raiva tão grande, mas tão grande de Cão, do que Cão fez ali, que ele soltou uma palavra e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Ele não falou nem com Cão, ele soltou uma palavra de maldição para o seu neto, Canaã, filho de Cão. Muito cuidado com as suas palavras. A palavra de um bêbado não vale nada, mas a palavra de uma pessoa sadia pesa muito. As nossas palavras são cédulas no mundo espiritual. Tudo aquilo que você fala, se for bênção, acontecerá coisas gloriosas. Se for palavra de maldição, acontecerá tragédias. Isso é fato verídico. Tem relatos de mulheres, por exemplo, que disse: se eu souber que o meu marido tem um amante, eu prefiro morrer. Quando ela descobriu que o marido tinha um amante, ela infartou. Cuidado com o que você fala. Há poder na sua palavra. A Bíblia diz que um dia um profeta chegou na casa da viúva. O que ela disse? Nós temos aqui um pouco de comida para que eu e meu filho venhamos a comer e morrer. O que o profeta disse? A farinha não vai faltar, a comida não vai faltar. Mas ele não mexeu na área da vida do menino. Sabe por quê? Porque o menino tinha que morrer, porque ela estava esperando a morte, embora ressuscitou. Cuidado com o que você fala. Há poder nas suas palavras. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Aí, se voltando ele para Sem, disse:
Bendito, abençoado seja Sem, o Senhor Deus, e Canaã seja seu servo. Se dirigindo ao terceiro filho, disse: alargue Deus a Jafé, e habite Canaã nas suas tendas. Ok. Por que Cão aprontou e por que o pai soltou essa palavra para o neto e pegou? Eu sou pai. Noé tinha 3 filhos, 2 bonzinhos e um problemático. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 24 anos, que vai noivar agora em junho. Ela acha que vai e o noivo acha que vai. Ainda tenho mais umas 5 ameaças de morte para ele, para ver se ele ainda acredita nisso. Eu tenho um filho de 21 anos, moreno, bonito, sarado, namora com a negona bonita. Pense num caba bom. E eu tenho o meu caçula de 11 anos, o João Wesley, um gênio. Então eu tenho 3 filhos. Deixa eu me fazer uma pergunta. Quem aqui tem mais de um filho? Levante a mão. Meu Deus, muita gente. Bom, é crente, né? Muito filho. Pode observar, você que tem mais de um filho, sempre tem um que é um objeto desconhecido. Pode observar. Você sabe disso. Tem um que você fica, meu Deus, isso é meu mesmo. Não é porque ele é mais bonito ou mais feio, mais inteligente ou menos, é um objeto desconhecido. É aquele que te enfrenta, é aquela ou aquela que não tem medo de você, é o que mais arranca dinheiro de você e mais dá trabalho. É aquele que você tem vontade de sentar a mão na orelha, mas você fala, como é que eu vou bater em mim mesmo, que eu estou me vendo eu lá atrás. É sério. O meu caçula pegou a doença do irmão. O Jonas, desde criança, Jonas, você gritava, ele falava assim, depois de 3 horas, estou indo. Nunca chegava. Jonas, estou indo. Nunca chegava. Levantava da cama, e em vez de tomar banho, escovar os dentes, saía do quarto dele, ia para a nossa cama dormir com a mãe. Aí dali ele fazia um outro translado para o sofá da sala. Até ele ficar em pé mesmo, era lá para umas 2 da tarde. Até ficar em pé mesmo, umas 2 horas da tarde. Então, você, toda pessoa, sempre tem um filho. Por exemplo, principalmente quem tem 2 mulheres, 2 filhas. Pense num trem doido. Pense. Quem mandou você pegar o meu sapato? De vez em quando, quem tem 2 filhas e as 2, se tiver a mesma idade, na mesma geração, irmão, pense numa tragédia. Quando uma vê a outra com a roupa ou o sapato dela sem ordem, quem mandou? Tira agora. Gente, misericórdia, você tem que chegar meio, calma, o que está acontecendo? Você pensa que tem alguém de fora dentro do quarto. Não, é as 2 irmãs lá. Uma com medo e a outra apontando para pegar ela. A verdade é, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para quando ele crescer, não se desvie. Ali não está falando de ensinar religião. Ali está falando de ensinar princípios. Está comprovado que se descobre a vocação de uma criança pela habilidade que essa criança tem de mexer com as coisas. Ali não está falando de religião, está falando de habilidades. Então, da mesma forma, todo pai tem que estar sempre observando o crescimento dos seus filhos.
É um absurdo, tem criança que bate na cara da mãe, e ela acha engraçada a mãe. A minha filha mesmo, a Isabela, muito mimada, quando nasceu, e aí um dia a gente estava, eu, a Isabel e ela no metrô, e qualquer coisa ela já gritava, e gritava um dia. Tem um remédio muito bom, irmãos, que não vende em farmácia, olha, nem em supermercado, mas a minha esposa descobriu um remédio, pense num santo remédio. Isabela, para. Aí fazia aquela cara, não, no colo não. Existe no corpo do ser humano uma parte chamada região lombar. Aqui. Existe uma técnica de artes marciais nordestina chamada beliscão. Aqui. Aqui. Irmão do céu, pensa num trem que curou. Deu aquela abraçadinha, pastor. Cala sua boca. Se gritar, ameaçou, se gritar, piora, foi entortando. Irmão, pensa num remédio barato e cura. Curou. Baratinho, irmãos, e curou. Lamentavelmente, muitos pais não estão acompanhando o crescimento dos filhos. A menina vai crescendo, já põe a calça lá embaixo, adolescente. E aí o quê? Fala fino. Quem está entendendo? É sério. O menino vai crescendo. Oi, tia. Que tia? Ô, tia! Irmãos, o culpado dessa geração, às vezes perdida, não são jovens. Muitos dos culpados são os pais, que não acompanharam, não domesticaram o crescimento dos seus filhos. Noé não atentou que ele tinha um filho que era diferente, que ao crescer e já era pai, ainda estava dando trabalho para ele. Esteja sempre atento aos trejeitos, ao crescimento, às relações e os envolvimentos do seu filho. Fica muito mais fácil, porque se você não resolver, alguém vai resolver. Agora, como? Não se sabe. Esteja sempre atento a isso. 3 filhos, um problemático. Não quero entrar no detalhe no que aconteceu. A verdade é que Noé disse: maldito seja Canaã. Por que Cão amaldiçoou, Noé amaldiçoou o neto e não o filho? O diabo é tão astuto que ele trabalha na próxima geração. A Bíblia diz em Provérbio 13, 22, um homem de bem deixa uma herança para os filhos dos filhos. A promessa de Deus qual é? Um homem de bem deixar uma herança para o seu neto. O diabo, sabendo disso, fez o quê? Eu quero é destruir a próxima geração já. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é vô e vó? Levante a mão. Vô e vó. Levanta a mão, levanta. Agora abaixa. Você já viu como é criança na casa de vô e de vó? Pense numa tragédia. O menino vira Homem-Aranha, a menina vira Mulher Maravilha, e ai de você que é mãe reclamar. O velho fala, o vô, cala a sua boca. Você é mãe dela uma vez, eu sou duas vezes, que eu sou sua e dela, cala a sua boca. Já viu o neto na casa de vô como que é, irmão, e bagunça, e quebra tudo, e vai para lá, irmão, eu não entendo, chega na casa do vô, e fica, irmão, como é que pode, um velho, fica assim o dia todo, irmão, às vezes nós não temos paciência como pai, de ficar 20 minutos com os filhos,
Principalmente criança e adolescente. Mas quando chega na casa dos avós, já viu como fica a verada? É neném vovô? Neném vovó! Neném vovó! Irmão, o dia inteirinho essa comédia. De vovó, vovó! Mas que trem esquisito. E vai para lá e pula com o menino para cá, pula com a menina para cá, e ai de você reclamar. Agora, você sabe por que os avós se dão muito bem com os netos? Como é que pode um velho ficar o dia todinho com a criança conversando o quê, meu Deus? Você sabe por que velho e criança se dão bem? Porque os dois não pensam. Pensa o quê, irmão, velho? Pensa o quê? E quando está com o neto, então, aí é que ele fica doido. É meu netinho, é meu netinho. Irmão, ele não dá a senha do banco dele para ninguém, mas por neto ele dá. Verdade. Eu estou falando porque eu fui criado com a avó, eu sei o que é isso. Você quer ver um negócio? Tem aqui nessa noite um vô e uma avó que o seu neto está aqui? Ali, levantou primeiro. Cadê a neta? É neto ou neta? Vai lá buscar lá, por favor, vó, vai. Vai lá buscar a tua neta. Sim, você mesmo. Isso, vai lá. Vai buscar. E traz aqui no altar. É aqui, eu quero ver você aqui. Presta atenção como o diabo é astuto. Foi logo na segunda geração. Por quê? Mexendo nos filhos na segunda geração, acaba ali a família. Eu fui criado com os avós, sei como é isso, irmão. Isso é comprovado, e eu conheço algumas pessoas assim. Tem uma esposa de um pastor, um amigo meu em Campinas, que a irmã ficou curada por causa do neto. Ela tinha derrame, deu derrame, parou tudo. A fisioterapia ajudou muito, mas o que mais ajudou foi o neto. A minha cunhada está fazendo um tratamento de câncer. Você sabe o que tem animado ela? Chegou essa semana, mandou trazer a neta. Agradeça a Deus, você que é avô e que é avó, porque Deus lhe deu o privilégio de ver a sua segunda geração sadia. Isso é uma bênção de Deus na sua vida, ser vô e ser vó. Amém? Isso é um privilégio. Tem famílias que se acabam já no primeiro momento da família, já se acaba tudo. Eu quero lhe dizer que você tem um motivo de orar mais. Sabe qual é? Obrigado, Deus, pelos meus netos. Porque os filhos casam e você precisa de reposição. Quem é que fica? Os seus netos. Quem aqui, pode subir aqui, vem cá. Quem aqui é neto? Levante a mão. Neto, levanta. Vou dar uma dica para você a partir de hoje. Presta atenção na cena aqui. Sobe aqui, mulher, vem cá. É o netinho de vovó? Ele pode não entender agora, mas ele vai escutar, e pode agora não entender, mas vai ficar gravado. Como é o nome dele? Gustavo. É vó. Eu perguntei o nome, não perguntei o nome e o sobrenome. Já viu? Gustavo, filho. Gustavo, presta atenção, ouça isso, ouça. A partir de hoje, e os outros netos vai ouvindo aí. E se o avô estiver aí, já pega já hoje. A partir de hoje, cuida bem da véia e diz assim, sempre assim: vovó, eu amo a senhora e a sua herança.
Entendeu? Entendeu? Ó, entende? Isso é ligeiro, você entendeu? Isso é crente. Aí, presta atenção. Vai com a vovó no banco quando ela for pegar o dinheiro. Faz segurança para a vovó. Olha, já está assim, minha. Esse menino, rapaz, esse menino é judeu. Acompanha sempre vovó no cartório, na hora das escrituras. Porque tudo que a vovó tem é seu. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigado, viu? Deus abençoe. Isso é um privilégio, ser avó. Eu fui criado com vó, eu sei disso. Eu arrumava encrenca, meus tios vinham me bater, eu ficava a pé da véia. Chega, cai para dentro. Mas também tem uns velhos e umas velhas que quando cima também de ser mal. Tem uns vovô que misericórdia, viu? A minha avó mesmo, ela tinha um galho de goiabeira, pastor. E ela dizia, você vai chegar a que hora, João? 7 horas eu estou aí. Irmão, se eu chegar às 7h10, a véia estava de plantão. Na porta. O que foi, vó? Estou lhe esperando. Que hora você falou que ia chegar? 7. Que horas são? 7h10. Vá buscar a goiabeira que você vai levar 10 pisas para aprender a cumprir as coisas. Irmão, pense numa véia que batia bem. Falei, mas que é isso, vó? 10 minutos. E eu quero descansar. Vá logo buscar. Irmão, isso é uma tortura. Ainda tem que buscar, apanhar, ainda tem que buscar a lapada. E a véia pegava o galho de goiabeira, irmão, aquilo. Quando vem do vento para cima, já vai cortando, você já sente a dor no vento. Então, quando eu ia buscar, eu já ia treinando o corpo. Já aquecendo para quando pegar. Irmão, quando chegava na sexta, eu, vó, tá bom. Falta 4. Repitam os avós. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ter netos. Amém. O diabo fez o quê? Usou a boca de Noé para amaldiçoar o seu neto. E a verdade é, olha o que aconteceu. E Deus abençoe a Sem e alargue a Jafé, e está escrito, e seja Canaã servo dos servos. Você conhece alguma família assim? Em que tem 3 ou 4 ou 5 irmãos? Em que quase todos são bem-sucedidos, mas tem um que é uma miséria? Presta atenção. Como é que pode, numa mesma família? Os irmãos, irmãs, um é advogado, o outro tem uma vida resolvida, o outro é professor, mas tem um que não quer nada com a vida toda atrapalhada, casa, descasa, faz filho para lá, para cá, e uma família bonita, mas tem um joio na família. O que é isso? Por quê? O que houve que nessa família tem um irmão que é uma bagaceira? Presta atenção, igreja. Seja Canaã servo dos servos. Sabe o que é servo dos servos? Gari de rua. Cuidado, pai, com o que você fala para o seu filho. Cuidado, marido, para o que você diz para a sua esposa. Cuidado, esposa, para o que você diz para o seu marido. Para não criar uma raiz de amargura no coração e brotar. Eu não sei se você conhece alguém assim, aonde tem um da família que tanto o pai ou a mãe, os filhos, é tudo desgraça. Os outros, os jovens fazem faculdade, ou tem vida resolvida, mas tem um primo que é bagaceira, que não quer nada com a vida, e você fala, meu Deus, alguns casos dá até vergonha de dizer que é irmão ou irmã. Por causa de quê? De uma palavra que foi lançada. Eu vou lhe dizer uma coisa. A palavra de um patriarca para a casa pesa muito, sabia disso?
A palavra de um homem para a família pesa muito. Maldito seja Canaã e servo dos servos, seja aos seus irmãos. O que ele estava dizendo? Presta atenção. O seu filho, o que você aprontou comigo, você é meu filho, mas o que você aprontou comigo, você vai sentir na pele o teu filho agora te fazer sofrer. O teu filho será servo dos servos. Ele nunca vai conseguir fazer uma faculdade, nunca vai conseguir um emprego bom, ele pode até entrar numa empresa boa, mas na hora de crescer ele será demitido por justa causa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele até encontrará oportunidades, ele vai achar, mas não vai tomar posse, porque há uma palavra: ele será sempre servo dos servos. Tem pai que coloca o filho na faculdade e não consegue pagar os estudos dele. O que houve? O que está acontecendo? Servo dos servos, seja aos seus irmãos. A Sem, dizendo a Sem, e seja de Canaã servo dos servos. Por que ele citou Canaã em Sem e Jafé? Além de não conseguir nada na vida, Canaã seria sempre servo, iria morar sempre na casa dos tios, na casa de Sem por um tempo e na casa de Jafé outro tempo. Sabe aquela coisa ridícula de um jovem morar na casa do tio ou da tia e ver os seus primos usarem roupas novas e ter uma vida boa e ele viver de favor, viver de resto dos primos? Por que isso? Por que o meu tio é bem sucedido e o meu pai e não é? Por que eu estou morando na casa dos meus tios, onde eu não posso morar na casa do meu pai porque ele não consegue me sustentar? Alguma coisa está errada. Sabe onde tudo aconteceu? Por causa de uma palavra. Não diga para ninguém, diga para você mesmo: eu tomarei cuidado com as minhas palavras. Para com a sua esposa, para com seu marido, para com seu pai, para com seus filhos. Um tempo Canaã morando na casa de Sem. Outro tempo morando na casa de Jafé, vivendo de favor, e tentava arrumar um emprego, não dava certo. Quando arrumava que estava crescendo, era demitido. Quando tentava crescer na vida, e se acabava nas drogas. Trazendo para o nosso cotidiano. Por que isso? Por que não houve cura? Porque houve uma palavra do seu avô. Segundo, alargue Deus a Jafé e abençoe Deus a Sem. Significa, Deus vai abençoar muito, terá patrimônios. Sem. E Jafé também será bem-sucedido, mas vai pagar aluguel para o seu irmão. Você conhece alguma família assim? Em que um é rico, o outro paga aluguel para o irmão, embora tendo uma vida boa, e tem o outro que só não mora na rua ou na favela, porque os dois cuidam dele. Tudo isso por causa de quê? Por causa de uma palavra. Existem famílias destruídas, porque tem palavras guardadas no seu coração, dita pelo seu pai, dita pela sua mãe. Sabe aquela palavrinha maldita? Você nasceu, mas não fazia parte do meu projeto. Eu engravidei de você sem querer. Pelo amor de Deus, não fale isso. Você está rejeitando o seu filho em vida. Enquanto um foi amaldiçoado, os outros dois foram abençoados. Repitam por gentileza: Deus me ajude com as minhas palavras. Às vezes ficamos procurando o que está acontecendo, e pode observar que esse parente é exatamente o revoltado. Pode observar, você quer colocar ele na linha, ele já quer chutar tudo, já quer quebrar tudo, entendeu? Não aceita uma correção, não aceita uma disciplina, é o revoltado.
Tudo isso no mundo espiritual é por causa de uma palavra. Uma palavra na sua vida ou te faz voar, ou então te faz jogar no chão. Ouça isto. Um dia, eu tinha 13 anos de idade. E nós que somos nordestinos, nós temos sempre o hábito de, final do ano, a família se reunir. Numa bobeira, numa idiotice, coisa idiota. Eu estava na casa de uma tia minha, com os familiares e a minha mãe. Numa bobeira, numa idiotice minha com a minha mãe, uma coisa, eu me lembro como hoje é idiotice. Houve uma discussão besta entre eu e a minha mãe, aquela coisa besta. A minha mãe se transfigurou, eu tinha 13 anos de idade, e ela disse assim, sabe aquela coisa besta aí, daqui a pouco chega as tias, os primos, o que é isso? Ninguém vai se agredir, mas vira um negócio, vira uma baixaria, e para, o que é isso, Genilda? Ô João, para com isso, é tua mãe. Ué, mãe, sabe aquela coisa idiota, pastor, idiota, besta. A minha mãe saiu uma voz lá de dentro dela e disse assim, com raiva, a partir de hoje, a sua vida será como as ondas do mar, vai e volta, alta e baixa. Acabou a briga. Saí e tal, tinha esquecido disso, fui para São Paulo, casei, fiquei tanto tempo, fui para a igreja, aceitei Jesus, e olha a minha vida. Um dia eu morava numa bela de uma casa grande. Daqui a pouco não podia pagar aluguel, tinha que morar no fundo da casa dos outros. Eu trabalhei como auditor numa das melhores, não, a melhor empresa de imóveis planejada do Brasil, chama-se Kitchens, e tem aqui em Goiânia. Eu fui auditor da Kitchens. Fui demitido sem explicação. Sabe aquela coisa que quando eu estava bem, de repente vinha sem explicação, jogava no chão. Os meus filhos revoltados com aquilo. Quando eu estava crescendo, daqui a pouco, lá no chão, eu fui orar. Já era crente. Deus, o que é isso? Por que eu não consigo? Comprava um carro financiado, quando não tomava, eu tinha que passar para frente, porque eu não conseguia pagar. Telefone, eu dava um número para você hoje, demorasse 3 meses e você não me achava mais. Telefone está temporariamente desligado. Pensa numa miséria. Fui orar. Deus, o que é isto? E eu já pregava o evangelho, eu já era pregador. Por que a minha vida está assim? Se você não acredita, passe a acreditar que Deus fala. Deus falou para mim. Você sabe por que a sua vida está assim? Deus falou comigo 25 anos depois. Está lembrado? Deus falou para mim, não usou profeta, não usou nada. Deus falou para mim aqui, no meu ouvido. Eu já tinha esquecido que, está lembrando disso? Uma idiotice. Você está lembrado quando você tinha 13 anos, em que você discutiu com a sua mãe e que ela disse que a sua vida seria como as ondas do mar, vai e volta, ou alta e baixa. Sim, vai se consertar com a sua mãe, porque você criou uma raiz de amargura, e era verdade, já fazia mais de 10 anos que eu não falava com a minha mãe. Não era por causa daquilo, entendeu? Coisa da vida. Minha mãe não é crente. Porque é um princípio que não é para crente, é um princípio de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Você quer ter vida boa, então honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Quer arrumar problema para a sua cabeça? Discute com o teu pai. Enfrenta sua mãe para você ver a miséria chegar na sua vida.
Independente que seu pai ou sua mãe seja crente ou não, é seu pai e é sua mãe. Deus falou, tem que honrá-lo. Vou para a Bíblia, eu preciso então resolver essa questão. E olhando a Bíblia, examinando, Deus, então eu preciso saber de alguma coisa. Deus falou para mim, faça um ato profético de reconciliação. Aí eu fui para Jacó e Esaú, quando Jacó mandou os presentes para a reconciliação, porque o irmão queria matar ele. Liguei para minha mãe, ela atendeu meio assim. Eu queria convidar a senhora para vir a São Paulo, ela estava até fazendo um tratamento. Pois não, pegou o avião, foi para São Paulo. Eu estava bem nesse momento, mas é um negócio tão maligno que você está bem, mas você já sabe, amanhã eu posso ir para o chão. É um negócio tão do diabo, irmão, que você não tem segurança. A minha mãe veio e ficou na minha casa. Eu disse assim, diga para mim o que a senhora quer comer. Não, qualquer coisa, não, quer levar a senhora no restaurante. Eu morava em Campinas. Escolhe qualquer coisa aí, quer massa, carne? Não, quero massa. Tem em Campinas uma macarronada chamada macarronada italiana, lá em São Paulo. Restaurante bom, levei minha mãe lá, eu e a minha esposa. Quando sentamos, pedimos a refeição, quando acabamos de comer, eu olhei para ela e disse assim, mãe, olha para mim. A senhora está lembrada, num dia lá na casa da tia Zuleide, quando eu comecei a falar, ela se lembrou. Significa, eu tinha aquilo guardado no meu coração e ela também estava com aquilo guardado. Eu mal comecei a falar, ela se lembrou. Ela fechou a cara. Que nós discutimos e que a senhora falou isso. Ela baixou a cabeça. Sim. Eu falei, eu quero que a senhora me perdoe, porque a minha vida está mal. O meu padrasto é maçom, grau 33, e minha mãe faz ritual. Não vou lhe dizer de onde. Mas é minha mãe, ela tinha que liberar o meu caminho. Ela baixou a cabeça, eu disse, eu preciso da sua bênção. Me perdoa. Ela fez assim, que é isso? Que perdoar? Tá, então está perdoado. Mas então significa, ela estava com aquilo guardado. Saímos dali, escolhi a loja de presentes mais cara de Campinas, a mais cara. Entrei na loja. Disse para minha mãe, não olhe o preço, escolhe um presente. Não, mas não. Escolhe um presente, não olhe o preço. O que a senhora quiser aí, eu compro. Ela escolheu um baú grande de louças importadas, paguei. Fomos para casa. Quando chegou em casa, eu tinha os 2 filhos, a Isabela e o Jonas. Eu disse, agora diga para mim, para a Isabel e para os meus 2 filhos, que a senhora me perdoa. E este aqui é o presente, como testemunha de que resolvemos o nosso problema. Depois daquilo, a minha vida mudou. Deus decidiu me abençoar de forma extraordinária, porque eu resolvi um problema com a minha mãe. Peguei a minha esposa. Peguei a minha esposa. Depois, ela pegou o meu caçula, Wesley. Foi lá em Arapiraca, Fundão de Maceió. Vai lá e acha o teu pai. Leva dinheiro para ele, porque presente não adianta. Tem dinheiro, ele se vira. Ela achou o velhinho lá. E achou a avó dela. E disse, pai, eu quero que o senhor me abençoe e abençoe o Wesley. O velho não entendia nada, pastor. Tá bom, tá abençoada. A Isabel foi e deu um dinheiro para o velho. Falou para a avó dela que criou ela. Foi lá, abençoe. A avó dela já era da presbiteriana.
Dei um dinheiro para a velha. Não passou 20 dias, a velha morreu. A minha esposa voltou. E cada dia que passa, Deus tem sempre levantado mais pessoas que amam demais os meus filhos. Uma das bênçãos de Deus para a sua família é quando as pessoas gostam dos seus filhos. É quando as pessoas têm prazer de cuidar dos seus filhos. É quando as pessoas sentem prazer de presentear e servir os seus filhos. Isso é bênção de Deus na vida. Aqui em Goiânia, um amigo de uma grande igreja, eu contei esse testemunho. Ele tem uma boa igreja, ele tem 2 filhos, os 2 casados e um neto. Só que assim, a igreja dele, muito boa, mas ele estava assim, pastor Salmo. Sabe um carro de 4 marchas, que ele sabe, pô, mas esse carro aguenta mais uma marcha aqui, dá para andar mais. Ele estava assim, eu sei que eu posso ser muito mais do que isso. Alguma coisa está impedindo de eu dar para frente. Eu estou bem, meus filhos estão na igreja, tudo, mas eu sinto que tem alguma coisa errada. Ele foi orar. Quando ele orou, o Espírito Santo falou para ele: você está lembrado que quando você nasceu e você cresceu, você era o patinho feio da família? É tipo assim, os irmãos trabalhavam se quisesse, ele não, ele tinha que trabalhar. O pai pegava pesado com ele, mas não pegava com os irmãos. E ele cresceu com aquela revolta do pai. Só que o pai já tinha morrido. E esse irmão, pastor de uma grande igreja. O que ele fez? Quando chegou no aniversário da mãe dele, olha Deus falando com você. Domingo é dia das mães. Quando chegou no aniversário da mãe dele, ele ligou para ela: mãe, o que a senhora quer comer no seu aniversário, que nós vamos fazer o almoço aí? Ah, filho, um peixe. Então tá ótimo. Saiu ele, os 2 filhos, as 2 noras e o neto. Foram ao supermercado. Ato profético. Pararam na porta do supermercado, disse para a família: não olhe o preço, eu quero de melhor para fazer esse peixe. Compraram o melhor peixe, o melhor azeite, o melhor leite de coco, quem está entendendo? Os melhores legumes, o que tinha de melhor. Ligou para os irmãos, para a família: vamos almoçar na casa da mãe no aniversário. Presta atenção. Alguns moravam longe, ele obrigou, chamou, vamos lá. Ninguém sabia por quê. 7 horas da manhã ele já estava na casa da mãe dele com a família, antes dos irmãos chegarem. Ele chegou, já tomou conta da cozinha. Ele, a esposa, a pastora, os 2 filhos e as 2 noras. E estão lá, cozinhando, preparando a comida. Estão preparando. Vai chegando os irmãos, vai chegando a família. Ah, não, quer ajuda? Não, nada de ajuda. E vai aquilo tocando, e vai tocando, não quero ajuda. Pronta a comida. Mesa. Comida pronta. Só ele de crente na família. Ele e a família dele. Na hora que foi comer, ele disse: eu gostaria de dar uma palavra. A mãe dele estava do lado dele. Só uma palavra. E você sabe, quando um crente se expressa assim, quem não é crente já começa com aquele semblante, né? Ah, esse crente já quer fazer, orar, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Ele disse: eu gostaria de dar uma palavra antes de nos sentarmos para a refeição. Aí ele se virou para a mãe dele: mãe, talvez eu não tenha sido o melhor filho para a senhora. Quando ele começou a falar, alguns começaram a querer dar risada e tal. E ele foi firme. Talvez eu não tenha sido o melhor filho para a senhora. Eu quero dizer para ela, e foi falando: o pai não está mais entre nós, eu quero que a senhora me perdoe. Talvez eu não estava no seu plano. Irmãos, e à medida que ele foi falando, Deus foi dando graça, a mãe começou a chorar. Aquele ambiente das pessoas que estavam no primeiro momento, achando que era uma comédia, criou um temor naquela sala. E ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando. Ele disse: mãe, só que agora eu quero que a senhora me perdoe. Ela olhou para ele: o que é isso? Me perdoe, eu preciso ouvir a sua voz. Me perdoe, eu preciso que o seu neto cresça. Eu preciso que meus filhos vivam bem. Eu preciso da sua bênção. Ela disse: está perdoado. Presta atenção. Ele disse: então só mais um minuto. Saiu os 2 filhos, trouxeram uma bacia de alumínio novinha, colocaram água mineral. Ele comprou uma toalha,
e disse, como um sinal de que estamos resolvidos, deixa-me lavar os seus pés. Você dá conta de fazer isso? Tem que ter muito Deus na vida. Se ajoelhou, a família em volta da mesa, e ele começou a lavar os pés da mãe dele. O cara construiu uma igreja aqui em Goiânia, saiu de um predinho pequeno, está arrebentando. Sabe por quê? Porque ele resolveu o probleminha com a mãe dele. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Tem coisas amarradas na sua vida por um motivo, porque você tem lá atrás uma mágoa do seu pai, da sua mãe, tem alguma coisa que lá atrás está acompanhando você até agora. Tem afetado o seu casamento, tem afetado você como mãe, tem afetado você como pai, tem afetado você como marido, tem afetado você como esposa, por causa de um trauma, de uma situação lá atrás. E eu quero lhe dizer, se o filho libertar, tu será livre, mas tem que haver libertação. Tem que haver. Como, pastor? Vai lá e se conserta. Mas o meu pai não conversa comigo. Não interessa. Leva o presente, nem que ele quebre na sua frente. Quem está entendendo? Mas minha mãe não conversa comigo, nem que ela quebre na sua frente. Mas Deus tem que ver que você resolveu o seu problema. Deus tem que ver que você foi lá resolver o seu problema. Pastor, mas eu não tenho pai, nem tenho mãe. Procure o patriarca da família, meu filho. Quem está entendendo? Acha o patriarca da família. Ele tem autoridade para liberar você. A verdade é, você precisa fazer alguma coisa. Para que os teus filhos não lhe dê trabalho. Quem está entendendo? E para que você não viva essa vida de insegurança. Olha o que aconteceu com Cão. Não vou falar de Sem e Jafé, porque são outras duas mensagens. Maldito seja Canaã. Olha os descendentes de Cão. Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 10. Eu vou contar rapidamente aqui, porque ele me autorizou a falar isso. Eu liguei para ele hoje, você me autoriza? Está autorizado. Quem conhece aqui a cidade de Anicuns? Pastor Edmar Justus, filho do pastor Sebastião, meu amigo particular. Quando o pastor Sebastião passou a igreja para ele, ainda vivo, o Edmar ficou na igreja e cuidando da mãe dele. Um dia o Edmar, ele disse, eu vou na sua casa, João, tal. Você vem nada. Um dia ele me ligou. E aí, Edmar, tal, onde você está? Como é que está? Tudo bem? Em Goiânia, tudo bem. Você está aí? Como é que estão as coisas? Estou bem. João, estou vendo aqui Avenida São Paulo, Praia Grande, Mongaguá. Eu falei, você está onde? Eu falei, estou aqui em Mongaguá. Eu falei, irmão, você veio para cá? Eu não falei que eu vinha, você não é meu amigo? Só que eu vim com mais 3 carros. Meus irmãos vêm tudo comigo, vão passar 3 dias aqui. Aí fui lá, peguei ele, aluguei uma casa, coloquei eles lá. Chegou num dia. Ele, a esposa, os filhos, mas a família toda. No outro dia, recebe uma ligação. A mãe dele piorou, adoeceu, já estava doente. O cara deixa a família lá, pega o carro, coloca a esposa e os filhos, volta para Goiânia. Olha que coisa. Os filhos, os netos, os filhos dele, né? Mas pai, não, a mãe está doente, a avó está doente, vamos embora. E a família, conhece a família grande do pastor Sebastião, né? do Edmar, os irmãos. Alguns são daqui. É mesmo. Verdade. É a irmã dele, não é? O irmão dele congrega aqui. Que congrega aqui, exatamente. Presta atenção. É isto. Irmãos, e o Edmar cuidando da mãe dele. Esse homem parou a vida para cuidar da mãe. Pergunte depois para a família dele que congrega aqui, exatamente. Quando ela estava no hospital, já próximo da morte, ela não conseguia falar,
Mas ela entendia, ela pediu a mão dele. Ela pediu, levantou a mão, pediu a mão dele. Quando ele pegou na mão dela, ela pegou a mão dele com força, sem falar. Abaixou e colocou no bolso dele. Morreu. O pastor Edmar Justo, quando a mãe dele morreu, a família se reuniu e disse assim: está aqui, as irmãs dele, se estiver aqui, congrega aqui, a irmã dele, não é irmã, né? Sabe o que elas fizeram, a família? Edmar, você é o pastor da família e você é quem cuidou do pai e da mãe. Toda a herança, todo o patrimônio, os bens, você decide o que faz. Você decide. Ele se lembrou o quê? A mãe dele tinha dado a ele uma porção de prosperidade. Quem entendeu? Significa, ele foi com a mãe dele até o fim, cuidando dela. Vai lá em Anicuns e veja como está a fazenda que ele tem, a casa que ele tem, a família que ele tem, os carros que ele tem. Sabe por quê? E ele sabe disso. Porque ele cuidou do pai e da mãe até o fim. Ele sabe disso e a família dele agradece e é grata por isso. Porque o Edmar cuidou dos seus pais. Pegou o Valdir deixou na casa da mãe, lá na fazenda, e uma outra parte, uma maior, ficou para o Edmar, comprou dos irmãos, e alguns irmãos estão lá. Sabe o que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus, eu vou te dizer uma coisa. Antes do teu pai ou a tua mãe morrer, vai resolver o seu problema, para que se prolongue os seus dias. Pastor, mas o senhor não sabe o que o meu pai fez comigo lá atrás. O senhor não tem nem ideia do que ele fez comigo. Eu não tenho e nem quero saber. De uma coisa eu sei, que Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: resolve o seu problema. Resolve. Sabe por quê? Olha só e vamos encerrar. Olha para a Bíblia, capítulo 10 do livro de Gênesis. Verso 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Agora, verso de número 6. Porque eu vou falar o que nos interessa. Não vou falar dos filhos de Sem nem de Jafé. Vou falar do de Cão. Presta atenção, que tragédia. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Sabe quem é Canaã? Pai dos cananeus. Lembra coisa boa? Você conhece alguém assim? Que na família todos são bons e tem um que, além do cara não valer nada, os filhos nascem e os filhos também, um pior do que o outro. Você fala: meu Deus, mas o que é isso? Como é que pode numa árvore ter tudo ruim? Olha os filhos de Cão. Verso 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilar, Sabitá, Ramá e Sabetecá. E os filhos de Ramá, Sebã e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Sabe quem é Nimrod? É o gadareno do Antigo Testamento. É o endemoniado do Antigo Testamento. Você conhece alguém assim, que está dentro da tua família, e você começa a observar e a pessoa tem demônio purinho. Como é que pode essa pessoa, uma hora está nervoso, uma hora quebra tudo, como é que pode? E não tem quem consiga fazer essa pessoa mudar? Canaã, Nimrod, este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Da mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Lembra alguma coisa? Assíria e Nínive? Tudo descendente de Cão. Nínive, como vocês conhecem, foi a cidade aonde o profeta rejeitou a ir lá. Você conhece alguém na sua família que você já desistiu de falar de Deus para ele? Eu parei, porque isso aí não presta. Você é o Jonas e ele ou ela é a Nínive.
Olha só, tudo descendente de Cão. Verso 16. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Jebuseu, Amorreu, principalmente Jebuseu, eram os imundos da época. Como é que pode? Tem família que as pessoas gostam de se vestir bem, se perfumam, se arrumam, mas sempre tem um que é mulambo. Com as roupas sempre velhas, só anda sujo, arrebentado. E você fala, toma um banho, se arruma. Sabe o que é isso? É um Jebuseu. Tudo descendente de Cão. Verso 19. E olha como o diabo trabalha. Quando o tempo passa que pensa que vai acabar e vir alguém para resolver na família, aí o diabo vai lá na frente e põe a mesma semente da prostituição, a mesma semente do alcoolismo. Preste atenção. Verso 19. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Ademar e Zeboim até Lázaro. Tudo isso descendente de Cão. Como é que pode duas filhas embriagar o pai e fazer uma orgia com o pai? E como pode um homem embriagado consegue fazer o que fez e engravidou a filha? Não subestime. Deus existe, mas o diabo também existe. Acredite. Verso 20. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias e as suas línguas em suas terras e suas nações. Se coloque de pé. Quem entendeu, diga amém. Deus falou com você? Domingo é dia das mães. Faz alguma coisa lá para sua mãe, faz uma coisa boa, alguma coisa não, faz uma coisa boa. Pastor, mas eu não tenho problema. Mas conhece o ditado? Por vias das dúvidas. Quem está entendendo? Por via das dúvidas. Em vez de eu ficar pensando, é melhor eliminar essa dúvida. Eu tenho certeza de que Deus está aqui e que falou com você. Eu quero convidá-lo nesta noite. E você tem que entender que Deus te trouxe aqui. Se você que está aqui e entendeu que esta palavra foi com você, você percebe que a sua vida tem algumas coisas que não corrige. E você entendeu hoje que está aí o detalhe. Você que tem raiva do seu pai ou da sua mãe, você que tem um problema lá do passado, você que fica com medo, por que o meu filho está debandando, por que a minha filha está debandando, você que tem uma situação para resolver. Somente as pessoas que precisam de Deus nesta área, diante do temor do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui na frente, você que precisa da graça de Deus para ir até o seu pai ou a sua mãe. Vem aqui na frente. É aqui. Aqui na frente. Você que tem raiva do seu pai, você que tem raiva da sua mãe. Pastor, eu não tenho mais raiva, mas precisa resolver. Você que o teu pai não te dá moral, teu pai não dá tanta importância para você como dá para os seus outros irmãos.
Eu quero lhe dizer que Deus está aqui nessa noite. Pode vir mais para frente. Pastor, mas o senhor não conhece o meu pai, o senhor não conhece a minha vida. Pastor, meu pai se casou com outra mulher e ele me abandonou. Pastor, a minha mãe se casou com outro homem e nem ela não quer nem saber de mim. Deus não está aqui nesta noite lhe chamando para ouvir os seus problemas. Deus lhe chamou nessa noite para resolver o seu problema. Esquece o problema dos outros, do seu pai, da sua mãe, e resolva o seu problema. Deus vai lhe dar graça. Talvez o teu pai te machucou. Você está entendendo o que eu estou falando. E você não consegue nem olhar na cara dele. Talvez o teu tio te machucou e você não consegue nem olhar para a cara dele. Só que eu creio num Deus de poder. E para a sua melhora, Ele é tão poderoso, mas está exatamente aqui. Você acredita nisso? Ele é tão poderoso e está exatamente aqui. Pastor, mas eu não tenho como olhar para a cara da minha mãe, eu não tenho como olhar para a cara do meu pai, eu não aguento. Não tem problema. Deus vai te dar graça. Você vai comprar o melhor presente. Você sabe o que ele gosta, você sabe o que ela gosta. Pastor, mas ela vai quebrar, ele não vai nem me receber. Não interessa, deixa na porta e vai embora. Mas que você vai fazer, você vai. E Deus vai tirar a culpa de você. A sua parte será resolvida. E Deus vai abençoar os teus filhos, você que já tem, e você que terá, Deus irá prosperá-lo também, porque você resolveu essas pendências. Você terá prazer em ser mãe. Tem mulheres e homens que não querem ter filhos com medo dos seus traumas do passado. Nada disso. Não aceite isso em nome de Jesus. É muito bom ser pai. É muito bom ser mãe. Você não será pai para o seu filho como seu pai foi para você. Em nome de Jesus, tira essa coisa do diabo da sua mente. Deus vai fazer os teus filhos casar com gente bonita, gente boa. Deus vai fazer teus filhos casar com gente decente. Deus vai fazer isso. Esquece o teu pai, a tua mãe, tudo o que ele fez. O Deus do bálsamo de Gileade está aqui para te curar. Eu sei que foi doloroso, foi muito amargo. Pelas suas lágrimas e pelo seu semblante é visível, a tal ponto de você dizer: o pastor está relembrando uma coisa que eu não queria nunca mais nem lembrar. Mas é que Deus decidiu nessa noite curar a sua vida. Igreja, dê as mãos por gentileza. Feche os corredores, dê as mãos. Aqui, vocês fiquem aqui, só a igreja. Vocês podem ficar com as mãos soltas. Para vocês que estão aqui na frente, não deixe ninguém ouvir a sua voz. Vomita diante de Deus no teu espírito as suas angústias. Você que teve até vontade de matar o teu pai. Você que teve vontade de sair de casa. Você que se casou somente para sair de casa, por isso que o teu casamento não anda bem. Mas Deus nessa noite está aqui para resolver o seu problema, o seu casamento. Ore no Espírito. Vomita aí as suas angústias.
bondoso Deus, Deus de amor, Deus de toda a bondade, Deus de todo o favor. Aqui estão essas vidas que a partir de hoje terão uma vida de excelência, uma casa de excelência. Eu te peço nesta noite a porção do Jeová Rafa, o Deus da cura. Cura este coração amargurado. Cura este coração decepcionado, que foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe. Lá atrás foi vítima de um abuso. Espírito Santo de Deus, transforma esses ossos secos em vida. Transforma esses ossos em vida. Faz esta mulher, esta jovem ver que ela ainda será muito feliz. E que isso está começando exatamente agora. Faz esse jovem entender que ele será muito feliz. E que isso está começando exatamente agora. Espírito Santo de Deus, derrama do teu bálsamo, o bálsamo de Deus, de Gileade, o bálsamo de cura. E que essa pessoa tenha agora um sentimento, uma força de perdoar. Uma força de perdoar. Um pai que é mais malvado do que qualquer pessoa na terra. Uma mãe que se tornou mais ausente do que qualquer pessoa na terra. Espírito Santo, eu te agradeço por nesta noite vir aqui prestar um bom serviço. De não constranger ninguém, mas falar ao coração dos filhos de Deus. Essas pessoas que sabem que precisam de cura. Deus eterno e poderoso, agora eu te peço a porção do Jeová Jirê, o Deus da prosperidade. E dá aos teus filhos os recursos que eles precisam, para a glória do teu nome, para testemunho da tua igreja, edificação da nossa fé. Esta pessoa vai comprar o melhor presente e vai levar para a reconciliação. Espírito Santo, muito obrigado pela orientação, porque de fato tem pessoas que não conseguem nem falar mais. Não existe diálogo mais. Mas o presente chega. O objeto chega. Essa pessoa talvez não tenha condição de chegar mais perto, de conversar. Acabou por enquanto. Mas o que lhe representa chega. O presente chega. Satanás, ouve esta agora, demônio. Você que colocou vidas no silêncio, no medo, na angústia, eu quero dizer que você perdeu.
Porque o que estas pessoas não sabem falar, não tem coragem de falar e nem pode falar, mas sabem escrever muito bem. Satanás ouve essa pessoa vai fazer uma das cartas, um dos escritos mais importantes da sua vida. E esta carta vai junto com o presente. E a pessoa, ao ouvir ou ao ler esta carta, será tomada por uma experiência extraordinária. Satanás ouve isto. Gostamos de filmes de ficção, mas acreditamos no Deus que faz de fato. Toda essa tragédia vai terminar muito bem. Espírito Santo dá habilidade nesta mão que vai pegar esta caneta e vai escrever a maior declaração de amor e saudade. Arraço e deco. Espírito Santo, essa pessoa vai escrever como nunca escreveu na vida. Essa pessoa vai se impressionar com tudo que ela está escrevendo. Agora, Deus, a parte dos teus filhos será feita. Muito obrigado pela felicidade nesse casamento, nessa vida, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço em alguém aí? Permaneça de pé e pode voltar para os seus lugares. Muito obrigado. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas.
ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.